Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É, Hoje é sábado, né? Dia 20. Hoje é a nossa aula online para tentar recuperar aí os dias de jogos, né? Essa aula já estava prevista. É, A ideia de fazer ela gravada é para que todos consigam assistir. Eu até comentei com os alunos aí de tentar fazer ao vivo, né? E deixar gravando, né? Mas É, preferi fazer dessa forma mesmo. Na próxima aí, na outra oportunidade, a gente faz de novo. Então, bora começar. É, Antes da gente começar aqui, deixa eu apresentar para vocês aqui, ó, o nosso calendário, né? Então a gente está terminando aqui, a gente está finalizando nosso módulo um. Então vocês estão mais perto aí de se formarem. O que está acontecendo aqui? Hoje é dia 20, hoje é sábado, dia 20 de junho. A gente tem mais essa semana aqui de junho, dia 22. Dia 22 a gente vai para o laboratório. Está em junho, tá? Vai para o laboratório. Dia 23, se eu não me engano, é outro laboratório de informática. E dia 24, Jogo do Brasil, feriado. Então dia 24 a gente não vai ter aula também. E dia 25, nossa última prova. Prova V3. Provavelmente vai ser sobre simplificação de circuitos, que é o que a gente vai falar hoje, está falando já durante a semana. Simplificação de circuitos e codificadores e decodificadores. Mas provavelmente mais simplificação de circuitos. Se cair alguma coisa de codificadores, decodificadores, vai ser mais questões dissertativas, né? Vocês escreverem lá o que é um decodificador, dando exemplos e tal. Mas acho que a maior parte da prova vai ser sobre simplificação de circuitos. Dia 26 a gente tem aula, se não me engano, normal. Dia 29 ainda está uma incógnita, porque provavelmente o Brasil vai passar. E dependendo do horário do jogo dele, a gente também não vai ter aula. E aí, o que isso implica, né? Que em vez de terminar dia 30, nós terminaríamos dia 1º. Então, dia 1º de julho seria a nossa última aula. Seria a aula, aqui ó, tá dia 30 aqui que tá atualizado, né? Mas provavelmente seria dia 1º. Quem não passou aqui, né? Quem não conseguiu fazer aqui a semana de cursos, quem não fez a V2, quem não fez quem não fizer a V3, quem perdeu, quem reprovou, provavelmente vai ter que vir aqui dia 1º de julho para fazer a VR, né? Tem um pessoal aí que vai ter que fazer. Beleza, então bora lá, bora recapitular aqui rapidamente. Então esse aqui é o nosso calendário. Falta basicamente uma semana, né? A outra provavelmente é feriado e só prova. Então última semana, último sprint aí que a gente tem que dar. Isso aqui a gente estava vendo na última aula. Essa parte de simplificação de circuitos lógicos, né? Para quem perdeu, o que a gente estava fazendo era, a gente aprendeu o que eram portas lógicas. A gente viu que isso aqui é uma AND, por exemplo. Deixa eu até botar aqui no slide. A gente aprendeu que isso aqui é uma AND. Deixa assim, isso aqui é uma AND, isso aqui é uma OR. E o que acontece? A partir do momento que a gente vai colocando mais variáveis aqui, ó, A, B, C são variáveis. A partir do momento que a gente vai colocando mais variáveis e vai combinando essas portas lógicas, o AND com o OR, com o NOT, com uma NAND, vai acontecer da gente gerar expressões booleanas um pouco grandes. Tipo assim, aqui já dá uma expressãozinha meio chatinha, ó. Tenho 5 variáveis, tenho 3 portas OR e tenho 3 portas AND e uma porta OR. Então isso aqui dá uma expressão, uma álgebra, uma expressão booleana aqui meio chata. Aí qual que é a ideia da gente, que a gente tem que dar uma olhada aqui? A gente tem que simplificar essas expressões aqui. E aí, o que a gente tem que fazer para simplificar as expressões lógicas, né? Expressões booleanas? Tem duas formas de fazer. A primeira a gente já viu em sala. Através. A gente simplifica expressões booleanas através de teoremas.
Então a gente, através dos desenhos aqui, a gente consegue representar esses desenhos aqui da NAND, por exemplo. Ó, isso aqui é uma NAND. Isso aqui é uma NAND com duas entradas, A, B, e uma saída S. Eu represento isso aqui de forma algébrica dessa forma aqui, ó. A vezes B barrado. E que é a ideia da simplificação? É que o cara que escreveu essas teorias, o De Morgan e o próprio Boole, eles perceberam que a tabela verdade desse cara aqui, ó, isso que a gente viu, vou passar rapidamente, ó, a tabela verdade dessa NAND aqui, ó, quando A é 0, B é 0, vou fazer uma multiplicação aqui dentro. E aqui na minha saída vai dar 1, né? Então 0 vezes 0 dá 0, negado vai sair 1 aqui, ó. Então ele percebeu que essa tabela verdade aqui da NAND é a mesma coisa de eu ter uma OR com as entradas negadas. Então essa bolinha aqui representa a negação. Então quando eu tenho uma OR com as entradas negadas, a minha tabela verdade vai ser a mesma de uma NAND. Por isso que aqui está A vezes B barrado, é a mesma coisa que A barrado mais B barrado. E existem, isso é somente um dos teoremas, tá? Então, por exemplo, a mesma coisa aqui, ó. Isso aqui eu tenho uma NOR. Eu tenho uma OR que está barrada, a gente chama de NOR. A NOR a gente representa assim, ó. Isso aqui também é uma outra forma, tá? De representar com uma aspas aqui, uma apóstrofe aqui. Mas eu prefiro assim, ó. Então, essa OR aqui, ó, seria uma A, eu estou somando aqui, ó, o A mais B, e os dois estão barrados, ó, A mais B barrado. Esse barrado grandão aqui do final, ó, esse barrado aqui, ele significa que está no final aqui da porta. E aí ele percebeu que essa tabela aqui, posso até copiar aqui, ó, essa tabela, ela vai ser a mesma para esse cara aqui, ó, ser a mesma tabela. Então, por exemplo, se eu pegar aqui nessa NOR aqui e botar o A igual a 0 e o B igual a 0, a gente vai somar isso aqui, 0 mais 0 dá 0, e como ele está barrado, aqui na minha saída eu vou ter um nível lógico alto, 1. E isso aqui, essa tabela toda vai se repetir aqui, ó, que eu vou fazer aqui também, ó. Quando eu tenho o A igual a 0 e o B igual a 0, ele vai passar pelo barrado aqui, por esse NOT aqui, então ele vai entrar 1 aqui. E 1 vezes 1, isso aqui já é uma AND, né? 1 vezes 1, a minha saída vai dar 1. Então a gente tem essa resposta aqui igual a 1. Isso a gente estava vendo na última aula, a gente viu na última aula. Deixa eu clicar aqui, pronto. E a gente viu que tem um monte de teorema, ó. Tem um monte de coisa que a gente tem que meio que memorizar. A ideia, eu vou deixar em aberto, provavelmente durante a prova lá, eu vou deixar que vocês escolham se vocês querem fazer por teoremas, simplificar por teoremas ou simplificar por De Morgan, tá? De Morgan já, por mapa de Carnot. E aí durante a aula, a gente pegou essa equação aqui, por exemplo, ó, essa expressão booleana aqui, ó, minha saída é um ABC mais AC barrado mais AB barrado. Se eu desenhasse isso aqui, ó, e eu ia ter que usar muita coisa. Esse ABC aqui, ó, é uma AND com 3 portas, ó. Como é que eu sei que isso aqui é uma AND? Porque eles estão multiplicando, ó. O A está multiplicando o B e está multiplicando o C. Quando eu tenho multiplicação, eu represento isso aqui através de uma AND. Esses mais aqui, ó, tem esse mais daqui e esse mais aqui do outro lado, ó. Essa é a representação aqui dessa OR. E essa OR está somando esses produtos aqui, ó. O ABC, essa AND aqui, de 3 portas, 3 entradas. Esse AC barrado, que é essa daqui de baixo, ó. Eu tenho um A e um C barrado. Opa, essa daqui do meio, perdão. Por que C barrado, né? Porque o C está vindo bem aqui, para aqui nesse ponto, desce e passa por uma porta NOT. E essa NOT entra na AND. Então, isso aqui é uma AND com as entradas A, C barrada e a última porta aqui, A, B barrada. E aí, quando a gente monta a tabela verdade disso, como eu tenho 3 variáveis, ó, A, B e C, como eu tenho 3 variáveis, a quantidade de combinações que isso me gera é 2 elevado a 3. É 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 dá 8. Então, pelo fato de eu ter 3 entradas,
eu vou ter 8 combinações possíveis aqui que a gente organiza dessa forma aqui para ficar mais simples de entender. E aí depois que dá para fazer isso aqui na garra, né? Eu pego quando A é 0, B é 0 e C é 0. Aí aqui vai dar 0 vezes 0 vezes 0, dá 0. Aí vem 0 aqui nessa linha aqui. Eu faço a mesma coisa aqui. Dá para fazer um por um. E eu vou chegar nessa tabela verdade aqui, ó. Vou montar essa tabela verdade. Isso dá muito trabalho. Aqui eu estou usando três ends, né? Uma OR e 2 NOTs. Então aqui eu tenho 6 portas lógicas para eu obter esse resultado aqui, ó, dessa saída aqui, quando nessas 4 últimas saídas aqui, ó, meu nível lógico é 1. Aí o que o cara pensou aqui para simplificar essas expressões booleanas? O que a gente a gente fez isso aqui em sala. A gente, através desses teoremas aqui, ia reduzir essa expressão aqui de uma forma que eu precise ter no final menos portas lógicas no meu circuito. Então, por exemplo, aquele circuito lá que a gente acabou de ver, esse aqui, ó, ABC mais AC barrado mais AB barrado, se a gente consegue simplificar dessa forma aqui, ó. A gente percebe que o A está repetindo aqui em cada termo. Eu posso botar esse A em evidência aqui, e aí eu vou ter entre parênteses aqui, o BC mais o C barrado mais o B barrado. E aí quando eu chego aqui, e é aqui que eu vou deixar vocês escolherem lá se vocês querem fazer por teorema ou por mapa de Carnot. Quando eu olho, por exemplo, esse C barrado mais B barrado, e eu volto lá nos meus exemplos, eu percebo que quando eu tenho uma entrada barrada mais outra entrada barrada, é a mesma coisa que representar elas dessa forma aqui, ó, A vezes B barrado. E aí, olhando para isso aqui, ó, eu vou lá na tabela, enxergo que C barrado mais B barrado é a mesma coisa que BC barrado. E aí, depois de entender que isso aqui seria um BC barrado, eu percebo que aqui do lado aqui eu tenho um BC, ó. Daí, quando eu somo um termo com o próprio termo barrado, isso aqui me dá 1. Então, quando eu tenho, por exemplo, aí lá vai a gente para a tabela de novo. Isso aqui é a propriedade, cadê? Propriedade 4. Quando eu tenho A mais A barrado, isso aqui é a mesma coisa que 1. A gente vai pegar essa propriedade 4 aqui e aplicar aqui nessa linha aqui, ó. Então, eu tenho BC mais BC barrado. Então, isso aqui me dá o valor de 1. E no final das contas, o que eu percebi aqui, ó? Que essas entradas B, C aqui, desse circuito aqui, essas duas entradas aqui, B, C, elas são desprezíveis para o nosso circuito aqui, ó. Então, a minha saída está dependendo somente da minha entrada A. Tá? Então, sempre, não sei se vocês notaram aqui, ó, sempre que a minha entrada A tem nível lógico positivo, né, nível lógico alto, a minha saída também tem nível lógico alto. E no final das contas, eu peguei essa expressão booleana aqui, com 3 ends, 1 OR e 2 NOTs, e transformei só nela na entrada A, só preciso da entrada A. E a gente fez esses exercícios aqui, ó. Em sala, a gente fez isso daqui. Vou tentar fazer aqui, rapidão. Na real que eu tenho aqui, ó, a solução desse aqui também, ó. Então, eu vou pegar essa expressão aqui, e a minha ideia é simplificar ela. Uma simplificação dela dá isso aqui, ó. Eu vou pegar esse termo aqui, ABC barrado, e sair multiplicando aqui, ó, com os termos aqui dessa adição. Quando eu faço isso aqui, ó, AB vezes C barrado vezes A barrado, eu vou ter essa expressão aqui embaixo, ó. E aí, o que eu já percebo aqui, ó? Eu percebo aqui que eu tenho um A, e eu também tenho outro A aqui que está barrado. A vezes A barrado, daí a gente volta na nossa tabela. A vezes A barrado, aqui, ó, propriedade 8. A vezes A barrado dá 0. Então, esse termo aqui todinho, ó, A vezes A barrado, isso aqui vai para 0. Isso aqui vai virar 0. Então, eu poderia excluir isso aqui, ó. Isso aqui vai para 0. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Eu tenho um AB
C barrado vezes B barrado. Isso aqui veio da onde? Dessa multiplicação aqui, desse termo ABC barrado vezes B barrado. E aí eu percebo a mesma coisa aqui, ó. Mesmo padrão, lá da propriedade 8, ó. Eu tenho um termo multiplicado pelo mesmo termo barrado. Quando isso acontece, pela minha propriedade 8, isso aqui vai para zero também. E no final das contas, me sobra só esse último termo aqui. ABC barrado vezes C barrado. Isso também é uma propriedade, a propriedade 3 aqui, ó. Eu deixei aqui, ó. Quando a gente volta lá na tabela, ó, quando eu tenho o mesmo propriedade 3 é vezes, né? Acho que até errei aqui, ó. Quando eu tenho o mesmo termo aqui, ó, é a propriedade 7, tá? A vezes A, quando eu tenho A vezes A, ou B vezes B, ou C vezes C, a minha resposta vai ser o próprio termo, então vai ser A. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho C barrado vezes C barrado. Então, pela minha propriedade 7, deixa eu ajeitar aqui, isso aqui vai dar o próprio C barrado. Por isso que a resposta aqui deu ABC barrado. Então, aqui no final das contas, em vez de utilizar... Aqui, ó, por exemplo, a gente consegue perceber que eu ia utilizar uma IND com 3 entradas, uma OR com 3 entradas, e no final uma outra IND aqui, ó, com 2 entradas. No final eu vou precisar só de uma IND e alguns NOTs aqui, né? 1, 2, 3 NOTs. No final eu vou usar só uma IND com um NOT. Então o meu circuito fica muito mais simples, mais enxuto. Beleza? Isso aqui a gente fez, depois vocês dão uma olhada. Isso aqui já está lá tá no Classroom, tá? Então a gente fez isso daqui, a gente fez isso daqui em sala. Eu vou fazer isso daqui com vocês agora, para vocês entenderem o que eu acho que eu falei que eu ia fazer, né? Então deixa eu fazer aqui. Eu tenho essa expressão aqui. E a ideia que a gente faça aqui é que a gente simplifique essa expressão aqui, ó. Eu tenho... Aqui eu posso botar aqui, vou montar a tabela verdade aqui logo. Para montar essa tabela verdade aí, que ainda tem dúvida, né? A gente monta a tabela verdade do termo menos significativo para o mais significativo. O que significa isso? O termo menos significativo significa que eu vou preenchendo a tabela alternando os valores de nível lógico. Então eu sempre começo com 0. No próxima linha aqui eu mudo para 1. Alternei uma vez o nível lógico, de 0 para 1. Depois eu volto para 0. Alternei novamente para 0. Depois eu volto para 1. Então eu vou alternando aqui os níveis lógicos aqui de 0 a 1, de 1 em 1, né? Quando eu passo para a próxima coluna aqui, para a coluna Y, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou continuar alternando, só que agora eu vou alternar de 2 em 2. Então, em vez de ter só 1, 0, eu vou colocar 2 zeros. Em vez de ter só 1, 1, eu vou ter 2 1s. E aí 0, 0 e 1, 1. E o x aqui, a gente diz que ele é o termo mais significativo, né? O que significa ser mais significativo? Que aqui eu vou sempre dobrando, tá? Não sei se vocês perceberam. Aqui eu tenho 1 0, aqui eu tenho 2 zeros, então consequentemente aqui eu vou ter 4 zeros. Tu pode pensar nisso aqui como 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 e assim sucessivamente. 1, 2, 3, 4. Beleza. Então preenchi minha tabela verdade, sempre vai ser assim, tá? E a minha saída aqui, ela vai ficar assim, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Dá pra gente desenhar. Eu vou botar o desenho aqui, né? Deixa eu abrir o Proteus aqui. Um momento. Vou abrir logo o Proteus aqui. Enquanto isso, enquanto ele vai abrindo, a gente vai desenhando aqui, vai montando, vai simplificando essa expressão. Isso aqui a gente fez em sala, hein? Deixa eu sair esse Proteus aqui da minha frente. Beleza. Então, bora lá. Como é que eu faço para simplificar uma expressão lógica aqui, ó?
Primeira coisa que eu posso fazer aqui, nesse caso, é multiplicar, sair fazendo a distributiva aqui desse x barrado aqui para esses dois de dentro do parênteses, né? Então ia ficar algo nesse sentido aqui, ó. X barrado vezes x mais x barrado y. E o resto aqui eu repito, né? Então aqui eu tenho z barrado mais zy. E aqui a gente já tem a primeira propriedade, ó. Quando eu tenho um termo barrado vezes ele mesmo, isso aqui para mim é zero. Aí como é que eu sei isso? Vou lá na minha tabela. Então, eu tenho um termo vezes ele mesmo barrado, a propriedade 8 aqui. Isso aqui dá zero. Beleza? E aí então isso aqui fica assim, ó. Xy, esse x está barrado, mais z barrado, mais zy, né? Isso aqui é um y, tá? zy. O que dá para fazer aqui, ó? Eu percebi aqui, ó, que eu tenho um termo com y aqui e um termo com y aqui, ó. Então eu vou botar esse y em evidência aqui, ó. Vou deixar esse z aqui de escanteio, esse z barrado aqui, ó. E vou botar esse cara aqui em evidência, ó. Y x barrado mais z. Cadê? É isso. X barrado mais z. Aqui fica meio esquisito, né? Ah, perdão, aqui é o seguinte, ó. Daria até para fazer, né? Mas aqui em sala eu fiz assim, ó. Dá para eu fazer esses dois termos aqui, ó. Esse z e y com esse xy aqui, ó. Só que existe uma propriedade que a gente usa esse z barrado aqui. Ops. Esse z barrado aqui. Ficou feio, né? Esse z barrado mais zy, que eu acho que é a propriedade 13. Vamos voltar lá na propriedade. Propriedade 13, propriedade 13 eu tenho a mais a barrado vezes b. É bem parecido, bem semelhante com a nossa situação aqui, ó. Eu tenho z barrado, só que aqui tá a, né? Mais z e y. A gente vai ficar, isso aqui vai ficar mais ou menos assim, ó. Deixa eu botar para cá para vocês entenderem. Em vez de ficar AB aqui, ó, se fosse z mais z barrado y, vai ficar z barrado vezes z barrado vezes y. Então, dessa linha aqui, deixa eu ajeitar isso aí que foi esquisito. Dessa linha aqui, ficou somente... Eu peguei esses dois termos aqui, ó, que tem o z barrado e o z, e transformei nesse cara aqui. E aqui, ó, esse xy vai continuar aqui. Aqui eu tenho um x e um y, bem aqui. E aqui, eu posso fazer o quê? Eu tenho esses dois caras em evidência, né? Então eu posso botar em evidência. Se eu não me engano, eu fiz essa questão em sala. Isso aqui dava só xy, se não me engano. Ah, perdão, isso aqui é A mais B, pô. Eu tô ficando maluco. Isso aqui é uma soma de um produto aqui, né? Bem aqui, ó. É um mais, ó. É do 13 mesmo, ó. Do teorema 13. Beleza. Então, isso aqui.
e o XY tá aqui. Beleza, perfeito. É igual da aula lá. Aí o que dá pra fazer daqui, ó? Daqui, amigos, eu percebi que eu tenho um X, um Y aqui, né? Isso aqui, ó, vai virar isso aqui, ó. Se eu botar esse Y em evidência, se eu pegar, eu vou pegar esse termo aqui do Y com esse termo do X, tá? Então vai ficar X barrado mais 1 mais Z barrado. Então eu peguei esse termo aqui, ó, o X barrado Y mais Y. Botei em evidência o Y. E aí quando eu boto em evidência, fica só o meu X barrado mais 1. Por que 1, né? Porque se eu fizer essa multiplicação de volta aqui, ó, eu vou ter esses mesmos termos aqui de cima. E o meu Z vem pra cá, ó. Problema não, deixa ele aí. E aí isso aqui é uma outra propriedade, ó. Quando eu tenho um termo mais 1, vem a propriedade 2 aqui, ó. Eu tenho um termo mais 1, isso aqui vai me dar 1. Então, no final das contas, aquela minha expressão lá de cima dá y mais z barrado. Isso aqui a gente fez em sala lá. Até esqueci aqui dessa propriedade. Então dá. Eu acho usar esses teoremas aqui, eles funcionam, mas a gente precisa ter atenção, né? Porque senão a gente confunde. Eu confundi esse aqui de baixo, o 14 com 13, ainda agora, ó. Mas funciona, tá aí, ó. Então, deixa eu ver se eu consigo. Será que se eu botar isso aqui no slide vai ficar bacana, pô? Vocês vão entender, né? Vou pegar esse aqui, não. Vamos pegar esse aqui e botar aqui só pra ficar bonitinho. Beleza. Então a gente demonstrou isso aqui também. A gente demonstrou essa expressão aqui. Dá para simplificar isso aqui. Mas a aula de hoje vai ser para a gente dar uma olhada em mapa de Carnot. Então eu vou fechar essa parte aqui para a gente... Eu nem fiz o circuito lá, né? Não tem problema. Qualquer coisa vocês me perguntem aí. Para a gente dar uma olhadinha em mapa de Carnot, né? Vou voltar para cá. E bora lá, bora pro mapa de Carnot. O que acontece com o mapa de Carnot? O que é o mapa de Carnot, né? Então, o mapa de Carnot, ele é uma ferramenta, tá? Que tem a ideia, né, de simplificar circuitos lógicos. Então, no final das contas, existem duas maneiras que a gente usa para simplificar circuitos lógicos. Através dos teoremas, que é o que a gente acabou de fazer. A gente vai vendo, vai fazendo a distributiva e tal, vai olhando as tabelas, os teoremas e vai simplificando. Ou através desse mapa de Carnot aqui, que é uma outra forma da gente também simplificar. Então ele é uma ferramenta, o pessoal diz que ele é uma ferramenta gráfica porque fica bem visual, para alguns fica mais visual, e aí depende de vocês, né? Eu prefiro um pouco o mapa de Carnot do que por teorema, simplificar por teorema. Mas na prova cada um de vocês vai escolher uma forma de simplificar o circuito. E por que a gente usa esse mapa, né? Com a mesma ideia que a gente estava usando teorema, né? Então tem uma hora porque os circuitos lógicos eles ficam muito grandes. E como eles ficam grandes, a gente tem que usar cada vez mais componentes, né? mais circuito integrado nos nossos circuitos e para evitar esse uso exacerbado assim, de componentes, a gente simplifica nossas expressões, porque no final das contas eu vou ter os mesmos resultados com muitos ANDs e OR, com muitas portas lógicas, ou com somente uma ou duas portas lógicas. Então a ideia de montar o mapa de Carnot é simplificar também. E aí, como é que a gente monta o mapa de Carnot, né? Então a ideia
O primeiro passo é a gente converter a tabela verdade, que é a tabela que a gente está sempre montando, né, em uma tabela de duas dimensões. O que significam duas dimensões? Duas dimensões significa que eu vou ter linhas e eu vou ter colunas, tá? A gente vai já chegar lá. Onde as linhas e colunas elas representam as combinações das variáveis de entradas. Então o que acontece quando a gente estava fazendo lá as tabelas verdades é que a gente percebe que as tabelas verdades, a partir de três entradas, né? Até três entradas dá para fazer em tabela verdade. Dá para a gente montar uma tabela verdade, porque com três entradas eu só vou ter 8 combinações possíveis. Mas a partir de 3, né, com 4 entradas, eu já vou ter 16 combinações. Com 5 entradas, 32 combinações. Então, quanto maior a quantidade de entradas, maior vai ser a minha tabela verdade. E a ideia do mapa de Carnot é simplificar isso de uma forma mais visual. E aqui tem uma tabelinha aqui do lado aqui, ó, só para identificar. Então, por exemplo, quando o meu mapa de Carnot, quando a minha tabela verdade, ela tem duas variáveis, tipo A e B, por exemplo, eu vou ter somente uma linha no meu mapa de Carnot e uma coluna. Quando eu tenho três variáveis, eu só vou ter uma linha e vou ter duas colunas. Quando eu tiver 4 variáveis, eu vou ter 2 linhas e 2 colunas. 5 variáveis, 2 linhas e 3 colunas. E assim sucessivamente. E a ideia é que a gente pegue, quando a gente monta o mapa de Carnot, a gente vai perceber os zeros e uns lá da minha saída. Quer ver? Bora ver aqui. Ó. Então, por exemplo, isso aqui é uma tabela verdade com 4 entradas, né? Com 4 variáveis de entrada, ó, A, B, C, D. Tá tudo organizado aqui, né? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. E aqui 0, 0, 1, 0, 0, 1. E aqui do lado a gente tem o nosso mapa de Carnot. Ó. Então, essa tabela todinha aqui, ela virou uma tabela pequena aqui, ó. Quase um Excel, né? E como é que funciona esse mapa de calor? As minhas variáveis, elas estão dispostas aqui, ó, nas colunas, aqui ó, o AB estão nas colunas e o CD aqui, nesse caso aqui, eles estão aqui representando as linhas. Aí, por exemplo, aqui é um pouco chatinho. Eu vou pausar aqui rapidamente e depois eu volto aqui, que eu vou ter que começar a escrever aqui.